Nascido Cenoura Bravanel, em 1930, Silvio Santos foi mais do que um apresentador. Foi um ícone do entretenimento brasileiro, uma marca da televisão e um empresário que construiu um império, e que, por décadas, entrou nas casas dos brasileiros aos domingos com seu sorriso, seus bordões e sua maneira única de comandar o palco. Ao longo de quase um século de vida, acumulou histórias públicas e privadas que se entrelaçam com a própria história da televisão no Brasil. Foi esse homem, carismático, controverso e amado por milhões, que entrou nos noticiários nacionais nos seus últimos dias de vida. Nos meses que antecederam sua morte, a saúde do apresentador esteve sob atenção. Silvio já vinha reduzindo sua presença pública e havia se afastado gradualmente das gravações. Em meados de julho de 2024, a imprensa noticiou que ele havia sido internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A internação foi inicialmente tratada com cautela nas comunicações oficiais. Enquanto alguns veículos divulgaram a entrada no hospital, a assessoria do SBT chegou a negar a internação. Horas depois, confirmou que Silvio havia sido internado para tratamento de uma infecção por influenza, H1N1. Os boletins divulgados naquele período descreveram uma situação clínica que os familiares e a equipe médica acompanhavam com atenção. A infecção por H1N1, um tipo de influenza, evoluiu para um quadro respiratório grave. Foi reportado que o apresentador desenvolveu broncopneumonia, condição em que há inflamação e infecção nos pulmões com um comprometimento generalizado da função respiratória. Médicos especialistas e o próprio hospital emitiram comunicados falando em tentativa de estabilização, medicações e suporte respiratório conforme a evolução. Entre a primeira internação em julho e meados de agosto, a cobertura jornalística acompanhou reviravoltas. Houve relatos de alta hospitalar temporária, retorno para avaliações e nova internação para exames de imagem e tratamento contínuo. Nas redes e em entrevistas, membros da família, inclusive alguns netos e filhas que atuam publicamente, transmitiram otimismo em certos momentos e preocupação em outros, sempre enfatizando o caráter reservado que a família pretendia manter. Ao mesmo tempo, o cenário médico indicava que, apesar dos esforços terapêuticos, a recuperação de um paciente de idade avançada frente a uma infecção respiratória grave é sempre cheia de riscos. No dia 17 de agosto de 2024, às primeiras horas da manhã, o Hospital Israelita Albert Einstein confirmou o que muitos temiam: Silvio Santos havia morrido. O boletim médico oficial divulgou a hora do óbito, 4h50, e explicou a causa: broncopneumonia decorrente de infecção por influenza, H1N1. A notícia reverberou imediatamente pelo país e pelo mundo, interrompendo programações televisivas, gerando notas oficiais de luto e inúmeros depoimentos de líderes, artistas e figuras públicas. Jornalistas relataram a intensidade da comoção e a rapidez com que as redes sociais foram inundadas por mensagens de pesar. Logo após o anúncio formal, começaram a surgir informações sobre os procedimentos que seriam adotados pela família. A família Bravanel deixou claro que, respeitando tradições e pedidos do próprio Silvio, não haveria um velório aberto ao público. O sepultamento ocorreria de forma reservada, seguindo ritos religiosos da família. As cerimônias foram realizadas no cemitério israelita do Butantã, em São Paulo, com o acesso restrito para familiares e pessoas próximas. Reportagens da imprensa também registraram que, apesar da restrição, mensagens, flores e homenagens se multiplicaram nas redes e nas emissoras. A repercussão nacional foi imediata e profunda. Telejornais interromperam suas programações. Programas concorrentes e parceiros do SBT prestaram tributos. Artistas e políticos lamentaram a perda. Ao mesmo tempo, organizações judaicas lembraram da tradição e do caráter privado do enterro, lembrando aos meios que o procedimento seguiu os ritos da comunidade. O tom das manifestações foi, majoritariamente, de reconhecimento da contribuição de Silvio para a cultura popular e pelo respeito à história dele como empresário e apresentador. No campo público, mensagens de artistas como Eliana, Celso Portiolli, Maísa e muitos outros circularam rapidamente, recordando a presença de Silvio na formação de carreiras e momentos pessoais de apresentadores que hoje são rostos conhecidos. Figuras do jornalismo,
da política e do entretenimento prestaram homenagem, assim como internautas que compartilharam memórias de programas, de bordões e de prêmios. A imagem final que ficou para muitos foi a de um homem que, apesar de sua reserva em momentos pessoais, deixou uma marca de alegria e performance que atravessou gerações. Ao narrar os últimos dias de Silvio Santos, é imprescindível lembrar que estamos falando não apenas de um conjunto de fatos clínicos, mas de pessoas em luto. Uma família que, em vida, sempre protegeu aspectos da sua intimidade. Cada boletim médico, cada nota oficial e cada imagem publicada foi acompanhada por barreiras de discrição e pelo desejo da família de privacidade. As comunicações liberadas pelo hospital e pela família, e checadas por agências de notícias de credibilidade, são o eixo seguro para a narrativa. Por fim, a morte de Silvio Santos deixa lições práticas e simbólicas. Práticas, porque reabre debate sobre prevenção de doenças respiratórias, vacinação e atenção à saúde de idosos. Simbólicas, porque nos força a pensar em como a cultura popular nacional lida com a ausência de suas referências. A cruz da notícia, a interrupção das rotinas televisivas, os depoimentos emocionados, tudo isso compõe a memória coletiva que se constrói a partir da perda. E, como em muitas biografias públicas, a história não termina aí. A trajetória de Silvio continuará a ser reavaliada e recontada em biografias, reportagens e, certamente, em episódios futuros deste e de outros canais que busquem preservar memórias. Reavaliada e recontada em biografias, reportagens e, certamente, em episódios futuros deste e de outros canais que busquem preservar memórias.